Vim aqui falar sobre comparação. Vocês já perceberam como a gente se compara com tudo e como isso faz mal pra gente? E o melhor de tudo, a gente nunca sai bem. Nunca. Nunca. Olha, a gente se compara na vida estudantil, a gente se compara na vida amorosa, a gente se compara na família, com os amigos, com tudo. Acho acho que todo mundo tem isso, né? A gente fica olhando muito pro outro. A gente entende muito do outro, mas a gente nunca entende o nosso. Por exemplo, eu acredito, assim, que cada um tem a sua cruz aqui na Terra, sabe? Nós não somos, assim, ao mesmo tempo que somos iguais, temos missões diferentes. Então, nem tudo vai ser igual para todos. Por isso eu acho que a comparação é uma coisa tão horrorosa assim, uma coisa assim que tão nos prejudica. É, por exemplo, a gente quando a gente lê a Bíblia, aí responde, né? Por que que os ímpios ganham tantas coisas? Por que que eles lucram tanto? Por que eles conseguem trocar tanto de carro? Por que eles conseguem viajar tanto? Por que eles prosperam tanto? E fala, né? Que os ímpios é porque eles têm uma vida e tal. Não sou muito do conhecedor sobre esse assunto, mas que fala sobre isso, que os ímpios só têm essa vida e que o cristão não tem, acho que tem outra vida, enfim, não tenho certeza. Só o que eu acho que eu tô falando aqui. E a primeira coisa que a gente se compara é isso. Por exemplo, acho que eu não vou me expor dessa maneira. Só que assim, pra gente parar de se comparar, tudo é um processo, sabe? Eu acho assim que não existe nada do dia pra noite. É nada. Tudo é um processo, tudo é um andamento. Tudo, né? No começo da pandemia de 2020, do coronavírus, acho que foi quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a estudar, a praticar o que tava lá, entender, procurar entender e tal. E aí que eu via muita gente falando assim, nossa, se Deus voltar hoje, você vai pro inferno. Assim, gente, naquele momento, assim, não me arrependo do que eu vou falar, mas é que talvez eu tenha falado de uma maneira grossa. Eu falei assim, gente, sinto muito. Tipo, se Deus voltar hoje, assim, eu não ter conhecimento da Bíblia, não tenho o que fazer, entendeu? Você não vai virar uma pessoa assim incrível, uma pessoa assim cristã praticante. Porque muitas pessoas são cristãs, né? Acreditam, mas nem todas praticam. Mas enfim, não quero entrar nesse assunto. E é isso. É tudo um tempo. Assim, para eu começar a ler a Bíblia, entender, fazer uma boa oração, não que as minhas primeiras orações não eram boas, é que hoje eu acho que elas são mais desenvolvidas, eu consigo conversar mais, eu consigo entender um pouco mais, eu consigo escutar um pouco mais, escutar, interpretar, não escutar, escutar. Isso eu fui aprendendo com o tempo. Eu não aprendi a ler uma Bíblia do dia pra noite. Eu já peguei uma Bíblia e falava assim, abre no versículo tal, capítulo tal. Eu não sabia o que era um capítulo, eu não sabia o que era um versículo. E tudo isso eu fui aprendendo. Aí eu fui aprendendo a procurar, eu fui aprendendo a ler, eu fui começando a entender que uma coisa faz sentido com a outra. E foi tudo um processo. E eu me comparava com as pessoas que do nada viravam e contavam pra mim. Isso e aquilo, lá, eu conheci isso, eu conheci aquilo, eu vi isso, vi isso. Aí eu, tipo, em questões de poucos tempos. Ou, tipo, a pessoa só contava quando ela. Eu só tô contando quando eu coisei. Só que eu tô contando aqui pra você, parece que, tipo, foi assim, mas não, foi questões de quê? 8, 9 meses. Aí de trabalho, de estudo, e ainda tô muito longe do que pretendo chegar. O que eu acho que seria ideal, né? Na minha concepção de ver. E a gente se compara e a gente nunca tá certo. Tem um versículo da Bíblia que fala assim, no Salmo 45, versículo 7. Não, aqui, versículo 6 ao versículo 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O centro do teu reino é o centro da equidade. A equidade, ela é mais ou menos, vou tentar explicar, ela é a ideia de você dar para as pessoas o que as pessoas precisam. Não dá para todo mundo. Igualdade é como se eu tivesse, sei lá, uma folha e desse essa folha para todo mundo. Para fazer um rascunho, vai.
uma folha dessa. Equidade não é você dar para todo mundo. É para você dar para quem precisa. Para quem já possui uma folha, eu não preciso dar, porque ela já tem. Eu vou dar para quem não tem. É isso a ideia de equidade que eu acredito, que eu acho que é, porque eu aprendi que fosse. Aí, versículo 7, tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso Deus, ó teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. É aí que eu entro. Tem, gente, um probleminha que eu pego assim, tipo, tá aí um outro probleminha que eu antecipo problemas. É péssimo, porque eu sofro 2 vezes, agora e depois. E às vezes nem sofro depois, só sofri agora, sofri à toa. Na carta do Detran. Eu fui descobrindo com pessoas que eu ouvi falar, né? Enfim, não vou expor. Que pra você tirar uma carta, você precisava pagar um tal de quebra. Eu nem sabia o que era um quebra. Um quebra é pra você pagar pra aquele seu professor de direção pra você passar na prova. Porque se você não paga esse quebra, ele não aprova você. Só que, tipo assim, na questão da prova, tipo, você precisa não errar nada. Que eu acho impossível. Assim, um erro, do mais sutil que seja, você será reprovado se você não pagar esse quebra. E se você paga esse quebra, vamos supor assim que o professor fica mais calmo com calmo, não. Ele fica mais bonzinho. Ai, finge que não viu, passa aquele pano. Então, eu, depois que li a Bíblia, vi que não é certo a gente pagar propina, não é certo a gente praticar injustiça, ajudar na corrupção. Isso é pela questão de lógica. Se você é contra a corrupção, você não faz parte dela. Se você faz parte dela, por mais que você fale que é contra, não, você é a favor. Porque você faz parte dela. Aí meu tio veio com um questionamento incrível, maravilhoso. Ai, tio, eu te amo. Te amo. Amo mesmo. Só que essa ideia pra mim tá equivocada. Que é a questão assim. Ai, não é eu, é eles que me obrigam. Será mesmo que eles te obrigam? Sabe? De fato, é muito mais difícil você ir pelo caminho certo. Mas eles não estão te obrigando, você realmente não precisa pagar. Você pode ir pela raça. Ou você pode praticar, sei lá, pagar 3, 4 vezes. Mas aí vai questão, na minha questão, isso vai do questão do valor. Por exemplo, qual é o seu valor? O seu valor é uma carta de habilitação? Porque assim, se você vende a sua honestidade por um quebra, pra mim o seu valor é baixo. Porque um quebra, sei lá, não sei quanto gira um quebra, uns 600, 500 reais. Enfim, pra mim você tá vendendo a sua honestidade. E quando você vende, não é mais sua. Então você deixa de ser honesto. Você praticou uma atitude desonesta, né? E o meu tio falava isso. Ele fala isso. E eu não acredito nessa ideia de que somos obrigados a pagar propina, somos obrigados a colaborar com o governo corrupto. Não, eu sou contra essa ideia. Contra mesmo. E... Esqueci, pera. Tá, aí voltando. Aí vou pra eu fazer esse link. Eu me recuso a pagar isso, me recuso, tipo assim, eu peço força pra Deus pra que Ele me dê, assim, perseverança, me dê agilidade também, pra que eu peço que Ele me dê, vou falar com eles mesmo, peço que Ele me dê força pra reprovar e fazer de novo, e refazer, porque a coisa só acaba quando você desiste. Enquanto você não desiste, são só lições e tal. E sei que pra isso eu preciso praticar, né? Então eu vou uma, vou duas, vou três, enfim, vou quantas forem necessárias. Por quê? Gente, eu não posso ir contra uma coisa que eu acredito. Se eu não sou a favor de pagar propina, eu não posso pagar, entendeu? Só que eu fico pensando assim, ai Deus, mas por que eu tenho que pagar e todo mundo não? Aí vem a porra da comparação. Eu acho assim que cada um tem seu galo aqui na terra, cada um tem seu, vamos dizer assim, sou a causa que ama. E a minha, uma das causas minhas são a honestidade. Eu sou assim, modéstia à parte, eu sou bem honesto. Tento ao máximo evitar coisas erradas. Se eu fiz, provavelmente eu não me atentei que aquilo ali fosse errado. Enfim, mas se eu identifico que aquilo ali é uma coisa errada, eu não faço. Não faço mesmo.
Isso não quer dizer que eu já não tenha feito. Já, eu não, essa consciência que eu tenho hoje não foi a vida inteira que eu sempre tive. Já devo ter pagado propina, já devo ter feito coisa errada. Normal, sou um pecador, né? Porque a gente começa a ler a Bíblia, praticar as coisas que tem nela, enfim, que a gente vira um anjo. Não, a gente não vira, a gente peca todo santo dia. A gente só tenta pecar menos o possível, de acordo com a nossa consciência. E aí que vem a parte, assim, gente, foi agora. É aí que vem a parte. A gente se compara falando assim, ai, fulano isso, fulano aquilo, mas fulano não pagou, fulano fez de primeira, por que eu não fiz? É aí que entra o versículo 7, que é o que eu falo. Nós somos muito, cada um somos muito únicos, porque nessa questão eu levei pra mim, tá? Parece que isso aqui foi escrito pra mim, que tá aqui fala assim que Deus te ungiu com óleo mais do que os teus companheiros, né? Te ungiu com óleo de alegria, que é pra você perseverar. E é isso que eu acredito. Eu sou uma pessoa que eu acho sim que Deus me abençoou, não na questão de, ai, Deus me abençoou mais do que as outras pessoas. Não, mas eu acho que como isso é um galo que apertar no meu dedo, não no seu, Deus me banhou, não sei, me banhou com óleo um pouco mais. É para que eu tivesse essa resiliência. Então é exatamente isso da comparação que eu tô falando. Talvez o outro não tenha sido banhado quanto você foi. Por isso que você não pode se comparar. E às vezes fulano foi banhado mais, porque o desafio dele seja muito maior do que o seu. Então não se compare com isso. Todos nós temos as nossas particularidades, né? A gente só mostra as coisas boas, a gente dificilmente mostra as coisas ruins, aliás, porque ninguém quer ver, né, nossas coisas ruins. Talvez querem, mas a gente não vai mostrar, porque é um momento que a gente tá fraco. A gente não quer mostrar a nossa fraqueza para as pessoas. Então, a gente tá dando uma evitada sobre isso. Então é sobre isso, gente. Não se comparem. Somos pessoas diferentes, temos desafios diferentes, de intensidades diferentes, temos forças diferentes. Talvez para aquele problema você tenha mais força do que eu tenho para esse. E eu me comparo a todo instante, sabe? Então acho assim que a comparação é a coisa mais idiota e a coisa mais difícil. Só que aquilo, essa parte de você parar de se comparar, não é que você muda uma chavinha e pronto. Ai meu Deus, não me comparo mais. Mas é uma questão de processo. É uma questão assim, meu, identifica, fala assim, não, eu estou me comparando. E trabalha naquilo. Relembra sua mente, relembra você que você não tem que se comparar. Isso vai virar um processo. Eu já passei por ele? Não, eu estou por ele há anos e anos e anos. Talvez o seu processo dure muito menos que o meu. Isso, uma pessoa que compara comigo vai se sentir, acho, superior, porque ela aprendeu o que eu tô aprendendo durante anos, ela aprendeu em meses, talvez. Ou uma pessoa que vai aprender, vai, supondo que eu vou aprender isso em 5 e a pessoa vai aprender em 20, talvez eu possa me sentir superior do que ela. Mas não, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua necessidade, cada um tem as suas coisas. Ao mesmo tempo que somos iguais, somos diferentes. Deu pra tá entendendo? Porque eu não consegui entender o que eu falei. Mentira, eu consegui sim. É isso que eu tenho pra falar. Um beijo pra mim mesmo, que só eu que vou ver esse vídeo mesmo.